Muito bem, vamos lá novamente. Vamos seguir nas funções trigonométricas. A gente está fazendo as alterações. Ali no topo superior esquerdo a gente tem a função seno fundamental e a g de x é a cosseno, está ali na direita, na forma fundamental. Vamos explorar um outro parâmetro. A gente fez há pouco o parâmetro a, que era do tipo f de x mais a, ou g de x mais a. Agora, vamos olhar novamente para a função, só que com um parâmetro diferente. Vamos fazer um parâmetro multiplicativo agora. Tá? Então, atenção no quadro. A nossa função f de x, que é seno de x, vai sofrer uma mudança. E essa mudança é um parâmetrozinho que eu vou chamar de b. Tá? Ele é um parâmetro multiplicativo. Tá aí o sinal de vezes, f de x vezes b, ou g de x vezes b. Tá? Então, o que acontece agora? A gente, aqui no lugarzinho do x, né, lembra que é o domínio da função, a gente entra um número real qualquer. Então, nesse sentido não muda nada, tá? Só que quando a gente entrar um x, né, por exemplo, a gente entra lá o zero e calcula o seno de zero, que é zero, vai ser multiplicado por b, vai dar zero vezes b. Ou no cosseno de zero é zero vezes, cosseno de zero é 1 vezes b, vai ficar b. Cosseno de π é menos 1 vezes b, vai ficar menos b, o resultado final. Então, de novo, a gente tem uma mudança nos possíveis resultados finais. Isso significa que, de novo, nós temos uma mudança na imagem, tá? Então, a imagem da função, lembrem-se que na forma fundamental, a função seno e a função cosseno vai de menos 1 até 1. Mas não mais, né? Então, vou rabiscar aqui o cantinho um pouquinho e já vou apagar. Pegar a função seno de x, né? Vamos supor que a gente multiplicasse ela por 7. Então, quando ela dava menos 1, agora ela vai dar menos 7. Quando ela dava 1, agora ela vai dar 7. Tá? E observe que curioso, onde ela dava 0, ela continua dando 0. Que é 7 vezes 0 é 0. Então, como que vai ser a nova imagem? Vai ser menos 1 vezes b e 1 vezes b. Percebeu? Vou rabiscar mais um exemplo aqui. Vamos supor que fosse menos 7 vezes seno. Então, ia de menos 1 a 1. Agora, menos 1 vezes menos 7 dá 7. E 1 vezes menos 7 dá menos 7. Observe que eu não posso expressar dessa forma, né? Porque aqui no intervalo, esse é o extremo esquerdo, né? Esse número tem que ser menor do que esse. Tá? Por isso que, então, eu vou escrever essa imagem com módulo no B. Tá? Aí fica melhor. Porque se eu for fazer então essa mudança na imagem, né? A imagem vai de menos 1
a 1. Eu não vou multiplicar por menos 7, eu vou multiplicar pelo módulo de menos 7, que é 7. Aí fica certinho, tá? A imagem vai de menos 7 a 7. Então esse parâmetro ele vem para mudar a imagem. Essa é a sua mudança em termos algébricos, né? Eu queria só chamar a sua atenção novamente que a imagem média, né, não mudou, continua sendo 0. Diferente do caso do A, né? Que é o caso passado. Tá bom? Então vamos fazer aí alguns exemplos. Esse B, como vocês viram, é um número real, pode ser positivo ou negativo. Nesse caso eu não vou querer de jeito nenhum que ele seja 0, porque senão ele vai descaracterizar toda a função, né? Seno vezes 0 não é mais nada trigonométrico, tá? Então, a função seno na forma fundamental, ela faria algo assim, né? De menos 1 a 1 e etc. Tá? Vamos supor que a gente, então, está com a função daquele tipo ali, f de x vezes b. Ou seja, a função b seno de x. Tá? Função b seno de x. O gráfico vai mudar, né, pessoal? Agora esse gráfico vai fazer, por exemplo, algo assim. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho. Tem uma ferramentinha aqui que ajuda. Ou não. Não gostei. Então, esse gráfico vai fazer algo assim. Olha lá, o máximo é 1 vezes b e o mínimo é menos 1 vezes b. Observem, portanto, que houve uma mudança na tal amplitude, né, que eu apresentei para vocês no parâmetro passado. A linha média ficou fixa, a imagem média, a linha da imagem média, e a amplitude mudou para esse número b. Tá? Claro que nesse primeiro exemplo, eu imaginei um número b que fosse superior a 1. Tá? Por isso que a gente diz que esse gráfico sofreu uma dilatação. Tá? Só arrumando uma coisinha. Então o gráfico sofreu uma dilatação, né? Porque o b era maior do que 1. Agora, se esse b fosse meio, por exemplo, tá? Então o gráfico da função seno, que ia de menos 1 a 1, ia sofrer aí uma contração, né? E não uma dilatação. Aí o máximo seria aqui, né? B, e o mínimo, uma coisa por aqui, menos B. De novo houve mudança na amplitude, só que agora para menor, né? A amplitude é B, então B menor do que 1. Ok? Vou tirar esse verdinho daí, ficou feio. Pronto. Tá? E vamos olhar para cosseno também, né? A cosseno fundamental, lembrem-se, ela faz algo assim, né? Se eu multiplicar por um b, fizer aí a função b cosseno, então eu posso ter isso, né? Então de menos b a b, ou eu ainda posso ter isso, né? Então aqui seriam os casos em que o b é maior que 1, ele vai dilatar o gráfico, e nos casos em que o b está entre 0 e 1, ele vai fazer uma
contração no gráfico. Tudo bem? Está entendendo? Bom, vamos continuar. É natural que se faça um questionamento nesse momento. Tá? Esse questionamento é: e se o B, já que o B é real, né, ele poderia ser um número negativo. Tá? E se o B for negativo? Vou fazer aqui em branco o caso em que o B é negativo. Qual que é o segredo? Na verdade, não é nenhum segredo, é uma coisa óbvia, né? Se essa função fosse B seno, mas o B fosse negativo, o que ia mudar? Bom, todas essas imagens positivas aqui, 0, positivo, 0, iam se tornar negativas. Então elas iam fazer esse movimento que eu estou mostrando com o cursor. E todas as imagens negativas, ao serem multiplicados por um número negativo, né, que seria o B negativo, se tornariam positivas. Então, o gráfico, no caso em que o B é negativo, vai ser feito em branco aí, em todos os casos, tá? Aqui seria isso. Ele sofre uma reflexão em torno do eixo X. Tá? Aqui seria assim, né? Aqui, ó, esse ponto que estava lá em cima ia ser o oposto, ele ia estar aqui. Então a função ia fazer isso. No zero se encontra, né? Porque 0 e menos 0 é a mesma coisa. E por fim, negativo, só que entre 0 e menos 1, né? Seria isso aqui. Tá? Percebam que em todos os casos, a imagem vai de menos B até B. Ou melhor, de menos módulo de B até mais módulo de B. Tudo bem? Então esse é um parâmetro B, é um parâmetro de dilatação e contração. Esses são os dois primeiros parâmetros. Um foi multiplicativo, que é esse, e o outro foi de soma. Vocês perceberam a diferença, né? Que a soma e a multiplicação têm. A soma translada, né? A multiplicação dilata, porque ela fica presa no zero. É como se ali no eixo X a função ficasse presa, mas agora ela sobe e desce. Então ela dilata e contrai. A multiplicação tem essa característica. Tá bom? Vamos visualizar aqui o PowerPoint para fechar a ideia do B. Ok? Então, olha lá. Esse parâmetrozinho achata ou estica e, importante, na vertical novamente, né? Então você tem aí a função seno de x na sua forma fundamental. Vou multiplicá-la por 4. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Agora, a amplitude é 4, que é aquele número ali, que é o B. Okay? A imagem média não mudou, né? Continua no zero. Mais um exemplo, meio seno de x. Olha lá. Observou que agora o movimento é de contração e não de dilatação. A amplitude diminuiu, é meio. Ok? Muito bem. Então, essa foi a segunda parte. Agora a gente vai mexer em outros parâmetros para depois juntar os parâmetros, para depois treinar exercícios, mas vai aos pouquinhos, vai percebendo cada mudança que cada parâmetro faz, tanto na imagem, como eu mostrei ali, de uma maneira mais algébrica, como nos gráficos. Tá bom? Procure entender isso e vamos seguir com mais um pouquinho de
de teoria, tá bom?